Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Falando em Empreender, onde eu, Luiz Fernando Câmara, faço questão de trazer grandes empreendedores que fazem história nesse querido Brasil para inspirar você, para dar insight, para você melhorar a tua vida, melhorar o teu negócio e principalmente você nunca deixar de sonhar, porque o sonho é o grande motor das nossas vidas e conquistas. Dá o like aí, curte, compartilha. Olha os episódios anteriores, já passou tanta gente legal aqui. E hoje é um dia muito especial. Na minha visão, ele vai falar que eu tô falando isso porque eu sou amigo dele, mas é um dos maiores empreendedores que o Brasil já teve em atividade. Tem uma história muito bonita de ter começado do zero e construído grandes negócios. Então eu tô aqui hoje com meu amigo Wilson Poit. Obrigado. Muito obrigado por aceitar todas as minhas empreitadas. Tamo junto, cara. O Poit foi palestrar até em Cravinhos, pra vocês terem Prazer. ideia, quando eu pedi. Olha isso, gente. Ele aceita. Poit, obrigado, viu? Prazer, eu que admiro bastante aí também sua trajetória e um prazer estar aqui para bater um papo com você e com nossa audiência aí. Muito obrigado. Poit, me conta uma coisa. Quem é Wilson na sua visão? Cara, eu sou caipira do interior de São Paulo, nasci na roça, perto de Oswaldo Cruz, perto de Tupã, ali, Marília, foi na zona rural de Oswaldo Cruz. E tenho uma trajetória que me orgulha muito, de moleque do sítio. Estudei até os 11 anos na zona rural de Oswaldo Cruz. Meu pai e minha mãe tinham um sítio de café. E o projeto que meu pai tinha era conseguir comprar um cavalo para que eu fizesse o ginásio na cidade, né? Era o final do primeiro grau em Oswaldo Cruz, porque não tinha ônibus escolar na região e não tinha luz na minha casa. Era uma casa sem energia elétrica, de madeira. E sem luz não é sem Wi-Fi, é sem luz, sem geladeira, sem televisão. Se conversava muito de noite. E aí aconteceu um monte de coisas na minha vida e eu acabei vendendo, muitos anos depois, uma empresa de aluguel de energia na Bolsa de Valores em Londres. Uau. Que foi o grande momento, o grande desfecho da história minha na iniciativa privada. Então, eu sou um cara que nasci na roça, vim de trem para São Paulo fazer cursinho, morei em República, estudei na FEI, em São Bernardo do Campo, sou engenheiro eletricista. Mas minha vida mudou depois, quando eu virei empreendedor, sempre quis ser empreendedor, porque desde moleque, meu pai e minha mãe me incentivou a trabalhar por conta própria, desde vender sorvete até vender jabuticaba, dia de finados na porta do cemitério, depois aprender a consertar fogão a gás. Sempre tive vontade de ganhar dinheiro por conta própria. Me formei engenheiro e comecei a fazer vários negócios. Tentei várias vezes que não deram certo. Na quinta vez, eu fui mal atendido num show e montei a Poit Energia, uma empresa de aluguel de energia elétrica. Uau. Que se tornou depois a maior empresa da América Latina de locação de soluções completas temporárias de energia. E em 2012 eu vendi essa empresa para o líder mundial na Bolsa de Valores em Londres. Foi o maior negócio que eu fiz na vida. De lá para cá, ao contrário de muita gente, eu virei funcionário público. Resolvi devolver um pouco para a cidade de São Paulo. Eu falo que eu sou o único caipira que foi secretário municipal do Haddad, depois do Dória, depois do Bruno Covas. E depois disso fui diretor superintendente do Sebrae para o estado de São Paulo os últimos 4 anos. E agora fazem 2 anos que eu fiquei finalmente rico. Porque rico é quem é dono da sua agenda. Olha isso. Então estou agora com tempo para compartilhar conhecimento. Sou conselheiro de algumas empresas, gosto de dar palestras. E estou numa fase mais tranquila. Sou casado, tenho 4 filhos e 4 netos. 2 netinhos lá em Ribeirão Preto, a mais 40 graus centígrados, e 2 em Toronto, no Canadá, a menos 20. Que faz a média. Fantástico. Ô, Poit, e me conta, a sua jornada empreendedora, que eu conheço muito bem, tem até um livro, né, para quem tiver interesse. Qual que é o nome do livro? O livro chama O Não Você Já Tem, Então Vai à Luta. O Não Você Já Tem, Então Vai à Luta. Prefácio de Jorge Paulo Lemann, né? Conta a minha história, muito orgulho desse prefácio. E lá eu conto esse resuminho que eu fiz aqui, desde da minha infância na roça lá, os sonhos que eu tinha naquele momento e o que aconteceu
nessa trajetória até chegar em Londres, até fazer um roadshow, ter uma empresa, me cercar de gente tão boa, né? Porque Espetacular. esse livro tá aí, dá para comprar pela internet, dá para comprar nas livrarias, tá aí. Muito bom. Vamos deixar o link aqui, ó. O Não Você Já Tem, livro fantástico. Eu li. Você vai ler também, você vai ver que vai realmente te ajudar muito e conhecer detalhes dessa história do Poit. Agora me conta uma coisa, qual que era a tua busca, afinal? Era ganhar dinheiro? Era independência financeira? Porque eu sei que você é um empreendedor serial, né? Antes de vender a Poit Energia, como você mencionou, você foi fazendo vários negócios, alguns deram certo, outros não. E qual que era o foco na sua visão, assim? Era independência financeira? Tinha alguma referência que você olhava e você gostaria de copiar? O que passava na tua cabeça? Cara, eu leio muito, né? Vejo também, comparo com outras biografias e tal, encontro algumas semelhanças com alguns casos. Talvez eu não sou um empreendedor desses modernos agora, que ficam alguns aí que acertam mais os jovens. Eu fui acertar aos 40 anos, 40 anos. Meu negócio mesmo que deu certo começou aos 40 anos. Mas eu fui um moleque que sofri muito bullying, cara. Eu mudei da roça para a cidade com 12 anos. Imagina um cara. O não eu já tinha de tudo quanto é lado, sabe? Falando errado, até hoje ainda falo português meio atravessado, mudar para cidade. E na minha época não era bullying, chamava, mas era um molequinho magrinho, meio de lado. Tive graças a Deus, né? Meu pai e minha mãe não me deram dinheiro, mas me deram valores e princípios muito fortes, muita economia, sabe? Muita necessidade. E eu, de alguma maneira, vim para São Paulo com 17 anos para provar alguma coisa de que eu seria capaz de Entendi. dar uma volta na história. E não fui o primeiro poit que fez faculdade. Uau. Tinham vários poites lá no sítio. Na mesma época minha, um primo meu também saiu, foi para Cuiabá e fez geologia. Então fomos os dois primeiros a fazer a faculdade. Todos os demais ficavam sempre ali na zona rural e tal, uma família dali. Mas era uma vontade de vencer, de ter um negócio próprio e de provar até para o meu pai mesmo, sabe? Fantástico. Que era um descendente, meu pai descendente de alemães e italianos e minha mãe descendente de espanhóis, então uma mistura fina assim, régua do meu pai muito alta sempre. E tinha um certo descrédito, assim, sabe? Tinha muita gente que vinha para São Paulo, começava a escola, o cursinho, desistia, voltava. Eu queria voltar com um carro diferente, Queria vencer na vida. Queria vencer na vida. Meu pai gostava muito disso. Quando meu pai mudou para a cidade, começou a ter os primeiros carros dele. Meu pai gostava de carro branco, por exemplo. E meus primeiros carros, quando eu, como engenheiro, comecei a empreender em São Paulo, era sempre branco, para agradar meu pai, entendeu? Eu voltava para o interior de Chevette branco zero, depois de Monza branco, Vectra branco, Opala Diplomata branco, eu tenho um guardado aí, então tinha assim aquela vontade de me provar, sabe, de que era possível sair daquela situação de tanta necessidade, de tanta dificuldade. Então acho que essa foi uma grande motivação. E eu sempre fui muito bem na escola, eu ia muito bem em exatas, até por isso que eu acabei na engenharia, mas eu passei por muitos perrengues. Essa aqui não é a história do meu livro, e essa história que a gente vai falar um pouco aqui não é uma história só de contar vantagens, só de histórias que deram certo, de que eu tenho umas regras aqui para ditar para todo mundo que é uma receitinha de bolo. Não, foram momentos muito difíceis, muitos momentos endividados, muitas madrugadas sozinho, porque o empreendedor é um cara muito solitário, muitas decisões difíceis para tomar, momentos em que eu quase quebrei e muitos momentos nas outras empresas em que eu andei de lado. E eu costumo sempre dizer que a pior coisa que pode ter para um empreendedor não é quebrar. A pior coisa que tem é aceitar andar de lado a vida inteira. Uau. Então eu recomecei várias vezes até acertar uma coisa que... Aí nego fala que deu sorte, né? Principalmente no interior do Brasil, quando a gente dá certo, a gente fala, rabudo, deu sorte e tal. E eu falo que a sorte é quando a oportunidade encontra um cara com muita vontade e preparado. Eu acho que eu estava com muita fome, estava muito preparado. E aí eu dei muita sorte, realmente, em vários negócios. Mas foram oportunidades que talvez passou na frente de muita gente na minha época. E muita resiliência, né? Para ter chego, né? Você falou que
que deu certo com 40 anos. Que dica você pode dar pra quem tá aqui ouvindo, tá com 25, com 30 e já tá meio desanimando, já tá meio... ó, eu, né, no meu caso, eu sonhei em ficar milionário antes dos 30 anos. Fiquei naquela época que você me conheceu ali, mas depois, com 27, eu fiz cagada, fiquei devendo 7 milhões, né? E aí não tinha como, né? Tinha que consertar o passivo, você sabe da história. Então eu sempre tive essa resiliência, né? Foi muito natural pra mim ter resiliência e continuar. Mas que conselho você pode dar pro pessoal que tá aqui, Poit, pra não desistir, né? Porque você, que nem você falou, você foi tentando até dar certo, né? Não foi sorte. E você deu certo depois dos 40. E às vezes a pessoa que tá aqui nos ouvindo tá com 25, 23, 24, 30 e já tá meio cambaleando. Qual que é o conselho? Olha, hoje eu dou muita palestra, às vezes em faculdades, em que eu encontro realmente, ou incubadoras, aceleradoras, a meninada antes dos 30 aí, que não deu uma acertada no startup, alguma coisa, já fica achando que está faltando alguma coisa. O conselho é perseverar muito, aprender com os próprios erros, mas principalmente com o erro dos outros, que é mais barato. Às vezes a diferença entre o vencedor e o cara que não deu certo é uma diferencinha de nada, é um pouco mais de insistência, sabe? É um pouco esse negócio do se o não eu já tenho, então eu vou lá, vou pedir para fulano agora eu vou pedir para o outro. E eu gosto muito de uma frase que a gente usa na Endeavor, que é uma ONG que me apoiou muito e da qual eu hoje me orgulho muito de ainda ser empreendedor Endeavor e estar no conselho, que a gente fala que a diferença de um empreendedor e um louco é que o empreendedor convence os outros da sua loucura. Eu acho que hoje eu estou bem convencido que acho que uns 30% é técnica e 70% é comunicação, sabe? Uau. É isso que você faz tão bem, que você aplica tão bem, ensina tanta gente, que a gente está aqui nesse estúdio fazendo. Fantástico. Eu vejo pessoas que sabem falar bem, sabem vender bem, sabe? Eu acho que a hora que eu deixei de ser engenheiro eletricista e passei a ser vendedor, Uau. e depois a me comunicar bem, a coisa mudou muito, sabe? Então eu aconselho muito a treinar muito um pitch de 2 minutos. Fantástico. Às vezes pergunta pro cara o que ele faz, ele demora muito tempo para responder, vem com 40, 50 slides e hoje ninguém mais tem tempo para isso. Não Então, consegue sintetizar um uma das conceito, né? dicas é treinar, explicar o que você faz em poucas palavras, Uau. prometer brevidade, falar, você vai ser rápido, vou tomar pouco o seu tempo e não ter medo de pedir tempo, pedir dinheiro, pedir oportunidade. Perfeito. Quando vê alguém no restaurante ou no aeroporto, que é o diretor daquela empresa que você tem vontade de se apresentar, seja para conseguir um trabalho, seja para vender o produto, vai para cima. Cara de não pau. espera o cara ir embora, não, que você se sente Genial. uma barata. O cara vai embora. Vai no cara. Ninguém vai te tratar mal. Deixa um cartão, um bilhetinho atrás, o cara abre uma porta. Isso me ajudou muito. Por isso que o meu livro tem esse nome, que o não você já tem, então vai à luta. Perfeito. Porque foi um certo momento na minha vida em que eu perdi a vergonha no bom sentido. A vergonha Uau. de chegar nas pessoas, a vergonha de vender, a vergonha de me apresentar. Então eu acho isso super importante para essa menina toda. E tirar a bunda da cadeira, porque tem muito cara também que só ficar no quarto, no computador, só ficar na mesa. Eu ainda sou do tempo que acredito que os bons negócios, os maiores negócios, os grandes conexões, você faz com um aperto de mão forte, olho no olho, um sorriso, batendo um papo, descobrindo que o cara gosta, antes de entrar direto Genial. querendo vender. Gastando sola de sapato, né? Exato. Muito bom. TBC, tira a bunda da cadeira, não é? Ó. E o Poit tá fazendo propaganda aqui, falando pra pessoa ser comunicador. Eu não combinei com ele pra fazer propaganda da Vox to You, viu, gente? Mas é verdade, você precisa se comunicar bem. Poit, você falou algo aqui que eu gostei. Eu adoro ouvir, né? Porque eu vou pegando conceitos aqui pra gente tentar compartilhar com a galera. Você falou que é muito ruim andar de lado. O que é um empreendedor que anda de lado? Como que o empreendedor consegue... Porque às vezes o cara tá no piloto automático e ele não tá percebendo que ele tá andando de lado. Andando de lado, a gente pode dizer que é o quê? E em relação a crescimento de faturamento e de EBITDA, o que é um crescimento bom? 30% ao ano? 40% ao ano? 50% ao ano? 10% ao ano? Eu te pergunto isso porque eu sempre tive um pouco de complexo de vira-lata, né? Eu outro dia tava conversando com o Jorge Paulo Lema, lá na casa dele, fui jogar tênis com ele, e falei, ô Jorge,
cara, quero dar uma porrada, quero fazer IPO, quero fazer coisa nova. Ele falou, vai lá falar com o André Street. Aí eu fui lá falar com o André Street da Stone. Ele me deu um banho de água fria, porque ele falou, cara, olha teu negócio, olha teu EBITDA, esse negócio de IPO aí é ilusão, fica quieto aí, você tem o controle da empresa, enfim. Ele começou a me enxergar que eu tinha algo de valioso nas mãos e eu tava olhando para outro lado, querendo fazer outras coisas, porque a gente vê lá, né? 1 bilhão na Forbes, 2 bilhões na Forbes, aquele faz o IPO, faz uma rodada. Enfim, você que é um cara experiente, que passou andando de lado por um tempo, criou um negócio do zero, vendeu bem um negócio. O que é andar de lado e o que é um negócio bom na sua visão? Qual que é o crescimento? Qual que é um EBITDA bom? Eu gosto sempre de fazer um disclaimer assim que talvez o que dá certo para um não dá certo para o outro. Esses casos que você está citando e que a gente lê aí, normalmente são casos mais raros, né? De pessoas que acertam logo de cara, mais jovens e tal. Não foi o meu caso, por exemplo. Mas eu começaria dizendo assim, primeiro que eu respeito, porque tem pessoas que gostam de andar de lado. Tem um negocinho ajeitado, dá para viver, ele quer viver daquele jeito e tá tudo bem. Não tem ambição, né, nesse Não caso. tem ambição. Só que eu acho que o que vai fazer o Brasil dar certo, o que vai fazer crescer o Brasil, gerar empregos para muita gente, são pessoas que não aceitam andar de lado. E eu daria como exemplo assim alguém que você conhece lá em Cravinhos, ou eu lá em Rinópolis, Oswaldo Cruz, no interiorzão do Brasil, alguém da nossa família, algum vizinho, algum conhecido que todo mundo aqui que está nos assistindo deve conhecer, que tem lá um armazém, um boteco, um barzinho, uma lanchonete, já fazem 40 anos, já fazem 30 anos, era do pai, agora é do filho. Eu respeito tudo isso, tá? Porque às vezes é um estilo de vida tranquilo. Perfeito. Mas tem 2 ou 3 funcionários, às vezes não paga o imposto, vai ali tocando e aceita andar de lado a vida inteira. Eu acho que para o nosso país se desenvolver, para inspirar a moçada que está nos assistindo, né? Eu prefiro começar um outro negócio, como eu fui tentando outros negócios, sempre para fugir do andar de lado, Genial. para descobrir algo que pudesse ter escala, fazendo direito e sem atalhos, né? Procurando bater uma meta, procurando ter escala. Eu sempre procurei algo que tivesse escala, por isso tive vários negócios. Porque eu tive alguns negócios que dependia do Wilson. Todo mundo que só queria falar comigo. 2 telefones celular parecia pouco. Você não pode viajar, você não pode sair, você está em qualquer lugar, está tocando. Eu procurava algo que não fosse como uma bicicleta, que você parar de pedalar, cai. Eu queria, como um médico, por exemplo, que a gente respeita muito e até utiliza, mas às vezes um médico muito bom pode cobrar uma nota preta pela consulta dele, mas ele trabalha de cedo até umas 10 da noite, aí o consultório está cheio e existe um limite para Ele é o aquilo. produto, né? Ele é o produto. Pode ser que ele não tenha sucessão, pode ser que ele tenha que trabalhar muito tempo assim. Eu queria algo diferente, em que eu pudesse treinar outras pessoas ou trazer para trabalhar comigo, como foi o caso, pessoas melhores do que eu. Porque diz que quando você se reúne um time e não tem ciúmes de contratar pessoas melhores que você, um melhor em marketing, outro melhor em suprimentos, outro melhor em finanças, em TI, e se você traz uma pessoa melhor do que você para trabalhar com você, você é um cara bom, sabe? Para manter essas pessoas e harmonizar todos esses egos. Eu acho que esse foi um segredo para o negócio crescer, porque eu conheço muitos empreendedores que têm ciúmes de contratar pessoas muito boas, que às vezes ele quer ser o cara, né? E é muito importante ter humildade. Acho que foi um negócio feito com bastante humildade. A Poit era uma empresa de pessoas simples. Fantástico. E de gente que gosta de gente. Se cercar, porque hoje tem caras muito bem formados, com MBA, com pós-graduação, fora do Brasil até, mais não gosta de gente. Perfeito. Você precisa montar uma equipe. Isso aí você vai no shopping, às vezes você quer comprar um negócio, entra na loja, é atendido por alguém, que eu costumo dizer assim, esse daqui não é no departamento de vendas, não. Esse é do departamento de proteção a vendas, porque ele te desanima, né? Uau. A pessoa tem que gostar de gente. As pessoas que dão certo são pessoas humildes,
Genial. E eu falo muito daquela fórmula do H2O, né? Que todo mundo pensa que é a água, mas é 2 doses de humildade para uma de orgulho, ou Uau. 10, H10O, né? 10 de humildade, assim, mais tranquilidade, saber engolir sapo, Fantástico. usar a caixa de rascunho, que não é só a do Outlook, mas é aquela de da hora que você tá para explodir, não explode, porque você não sabe o que pode ser o dia da manhã, guarda aquilo, dorme uma noite com aquilo, muda a mensagem amanhã, mas não responde de bate-pronto. Uau, olha as lições aí, hein, pra você. Uma aula aqui com o Poit, hein? Ô, Poit, você falou que leu muito. Qual livro que te marcou que você recomenda, que é imprescindível o empreendedor ler? Cara, eu leio muito, mas de cara assim eu lembraria que recentemente eu li 2 vezes o Essencialismo. Uau, esse livro é muito bom, né? O Essencialismo fala sobre a busca disciplinada por menos, Uau, porém melhor. fantástico. Porque você começa a tirar para todo lado, querer fazer um monte de coisa, não ter foco. Eu comparo isso com a agenda de águia e a agenda de galinha. Uhum. A agenda de galinha, quem morou na roça como eu, quem é do interior como nós, sabe que a galinha não voa bem. Toma um susto, ela voa para lá, dá um outro susto, ela voa 2 metros para cá, para lá, não vai para lugar nenhum. Exato. Às vezes tem um momento da vida que a gente para e olha para a agenda da gente, é uma agenda de galinha, de correr atrás das coisas. A águia voa alto, procura o foco, escolhe bem a hora que ela vai descer ou que ela vai caçar. Ela olha a agenda do ano inteiro, vamos falar assim, a agenda de águia é uma agenda diferente, em que você bloqueia coisas para você, para sua família, para estudar, para se preparar. Então, eu comparo muito isso, por isso que eu falo do livro do Essencialismo. Se tivesse que escolher um aqui, Genial. esse é muito forte, é muito importante. O Essencialismo é um livro que eu li. Depois dele, eu li a continuação dele, que é o Sem Esforço, Fantástico. que é sobre um jeito de fazer as coisas mais importantes de uma maneira mais leve, sem se Uau. achar muito. É um livro que eu recomendo muito. Se quiser começar hoje, compro ou pega o resumo, entra aí no Google, em qualquer aplicativo e vê o resumo do Essencialismo, que é muito bom. Muito bom. Ô, Poit, e ter mentores é muito importante na vida, né? Você teve um especial, que é o Beto Sucupira. Qual que foi alguns aprendizados que você teve com ele que você acredita que fez a diferença? Olha, eu tive a sorte de entrar para a Endeavor 24 anos. A Endeavor está fazendo 25 anos nesse mês de junho. Eu estou na Endeavor desde 2001, estou há 24 anos desde como empreendedor Endeavor. Eles nunca me deram dinheiro, mas me deram muitos conselhos. Então, além do Beto, eu tive a sorte de ter como mentor o Peter Graber, Pedro Passos, o Salim Matar, principalmente, que era um locador de carros e o locador de energia elétrica, né? Eu acho que cortou muitos caminhos. Você ter um mentor, e eu variei esses mentores durante o tempo, o Beto, sim, foi bastante importante, né? Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. O Salim com todo aquele jeitão, aperto de mão forte até hoje, né? Um cara super enérgico e me ensinou um pouco de engenharia financeira. Então, depois eu falei da engenharia elétrica, de ter virado vendedor e comunicador, mas eu aprendi um pouco de engenharia financeira, do que é, por exemplo, o ramo de capital intensivo, né, de locação. Então, acho que super importante. A roda já foi inventada. Se eu tivesse que resumir aí parte das mentorias que eu tive, muito boas, é que a roda já foi inventada em algum lugar. Às vezes você passa 1 ano, 2 anos fazendo um software, por exemplo, fazendo alguma coisa que alguém já está usando e que é fácil, que já está aprovado. Então, viajar, frequentar eventos e conseguir que algumas pessoas te deem mentoria, batam papo com você, te tira da solidão e te dá insights que você sozinho, com a bunda na cadeira ou só lendo, você não vai ter daquele jeito. Muito bom. Ô, Poit, e como foi a decisão, né? Eu acredito que é uma decisão que não é fácil, vender o negócio, né? Como que o empreendedor tem que saber a hora de vender, a hora de sair? Você acha que está muito mais relacionado a algo pessoal ou está relacionado também a uma oportunidade de mercado? Como que foi a venda do negócio e como saber a hora de vender ou sair do negócio?
O mundo hoje está muito rápido, né? Muito veloz. E acho que os negócios hoje todos têm hora de entrar e hora de sair. Eu respeito muito empresas familiares, empresas centenárias, mas hoje eu vejo muitas oportunidades que às vezes aparecem rápido e eu acho que uma vida é muito pouco para você fazer uma coisa só. Legal. No meu caso, eu queria fazer outras coisas, queria aproveitar também um pouco da vida. Dizem que um homem começa a ter uma segunda vida quando ele descobre que só tem uma, né? Então ele Uau. começa a fazer coisas diferentes. Mas para vender passou por uma fase que é muito difícil para o empreendedor, principalmente como eu, que era o fundador, a empresa tinha o meu nome, e era uma marca que é a questão do desapego. Eu acho que tomar a decisão de ter uma empresa boa, seja para abrir capital na bolsa, para ser vendida ou até para ficar para sua família, ela tem que ser boa, tem que ser auditada, tem que ter conselho, tem que fazer tudo direitinho e sem atalhos. E desapegar. Eu gosto muito, eu aprendi um negócio muito importante que diz que você tem que se apegar. Quando você é um empreendedor pequeno, você se apega, você faz de tudo. Tem que se apegar para crescer e ser grande, mas tem que desapegar para ser gigante. Uau. Então, o empreendedor que aprende a desapegar, e foi uma coisa que essas mentorias da Endeavor me ajudaram a me afastar do dia a dia, ficar no conselho e depois virar só presidente do conselho e cuidar de estratégia. Fantástico. Porque você fica, às vezes, com a barriga no balcão, o dia inteiro, no dia a dia, você não tem tempo de ter agenda de águia e de olhar 4 assuntos importantes que são estratégicos. Houve um momento, até foi um curso que eu fiz no IBGC e que hoje tem várias organizações, mas eu recomendo muito, que eu aprendi que a partir de um certo tamanho, mas aí quando a empresa começou a embalar, né? Passei a ter reuniões em que a pauta só tinha 4 assuntos. Estratégia, que é o futuro. Gente, com que pessoas que eu iria chegar lá, selecionar pessoas, gastar um dia por semana sempre conversando com gente nova. Uau. Terceiro, engenharia financeira, com que dinheiro, como que a gente ia chegar lá. E quarto, os riscos. Fantástico. Quais os riscos que você, estando muito focado no negócio, você não se afasta um pouquinho e não vê? Então, estratégia, gente, engenharia financeira e riscos. Reunião de conselho bom, reunião de diretoria boa. Pode falar de pneu furado, trombada, cara que está roubando diesel, o funcionário que pôs no pau, problemas todos, impostos, tudo que você tem que fazer, mas tem que cuidar desses 4 assuntos. E houve um momento em que eu consegui, inclusive, mudar de dentro do prédio da empresa. Mas, como eu disse, esse desapego é depois que você já ficou grande para você poder ficar gigante. É super importante, porque eu vejo alguns empreendedores que se apegam demais, gostam demais do negócio. Às vezes o cara fica rico, mas a empresa depende demais dele, ele não faz sucessores. E a decisão de vender veio por ser um negócio de capital intensivo, precisava de muito dinheiro para aumentar a frota para alugar para os outros. E a oportunidade de um momento, 2011, 2012, eu peguei um momento de múltiplos empresas na Bolsa de Nova York ou de Londres, que faziam o que eu fazia, estavam com um múltiplo de EBITDA mais ou menos o dobro do que estão hoje. Uau. O mercado de bolsa de valores hoje está muito barato, os valuations são muito baixos. E eu não me arrependo nem um pouquinho de ter saído em 2012 como saí, pelo múltiplo que saí naquele momento, de EBITDA e tal, porque eu vejo hoje como andam os negócios e eu consegui fazer outras coisas nesse tempo. E estou procurando aprender coisas novas, aproveitar um pouco disso. Não vou me aposentar nunca, quero trabalhar sempre, mas agora sim trabalhar com mais equilíbrio, porque eu também não minto que para fazer o negócio crescer, você desequilibra a vida. Você viaja muito, você corre muito, não dá para cuidar de todas as áreas da sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Mas hoje eu consigo a busca contínua do equilíbrio. Não é fácil, mas eu estou nessa fase. Espetacular. Que aula, hein? Olha, ele falou do essencialismo, depois ele trouxe 4 focos para o empreendedor ter uma visão de águia. Pô, e como é que tá a vida hoje? O que você tá buscando? Quais são os seus sonhos? Como que tá teu presente, né? Teu dia a dia? Você falou que tá no conselho de algumas empresas. Qual que é o aprendizado que você tá tendo nessa nova fase? E quais
os novos sonhos e objetivos? Eu estou muito feliz hoje. Eu estou trabalhando bastante. Eu, às vezes, costumo dizer que eu tive uma vida no setor privado, que deu certo. Depois fiquei 9 anos no setor público, Uau. né? Secretário de 3 prefeitos de partidos diferentes, dos quais consegui ficar amigo, né? O saudoso Bruno Covas não está mais entre nós, mas também trabalhei com ele. E depois o Sebrae. E aí, às vezes eu digo, agora eu fiquei rico, porque fazem 2 anos e pouco que eu estou fora do setor público, e rico é quem é dono da sua agenda. Fantástico. Mas se a minha esposa estivesse aqui agora, meus filhos, ou mesmo a minha secretária, ia dizer que é mentira, porque Você não minha tem agenda está lotada, a minha agenda está lotada. Mas eu estou fazendo coisas que eu gosto muito de fazer. O que eu estou fazendo hoje? Eu dou palestras, Uau. eu sou conselheiro de 4 empresas que são familiares, em época de transição, de ramos diferentes, de segmentos diferentes, mas empresas boas, com prognósticos bons de M&A ou de sucessão. Então, acho que eu fico muito feliz de poder agregar bastante valor nessas empresas. Espetáculo. E eu estou buscando negócios com Family Office, estou investindo em vários negócios diferentes, em startups, mas estou procurando principalmente coisas de bioeconomia, por isso tenho ido 1 semana por mês para a Amazônia. Estive no Pará agora 2 meses seguidos, ficando 1 semana lá, Uau. olhando oportunidades, e também a questão de energia limpa, de energia solar e baterias de lítio. O que não me impede de ter outros investimentos através de fundos, como, por exemplo, sou investidor da Vida Veg, através do X8, comida vegana, temos Que legal. displays em todos os supermercados aqui no estado de São Paulo e em vários lugares do Brasil, um negócio que cresce muito. Então eu hoje, mas estou viajando também e muito próximo dos meus filhos, dos meus 4 netos, da minha esposa, fazendo coisas mais legais, mais agradáveis e sem ter assim coloco na minha agenda o que realmente eu estou a fim de fazer. Estou aprendendo Espetacular. a falar não para vários convites bons, para poder falar sim para um ótimo. Para poder ter foco, né? Ô, Poit, e como é que é esse chapéu de investidor hoje? Você tem o Family Office, tem participação em fundo, vocês entram no dia a dia da companhia ou vocês deixam, a sua tese é deixar o empreendedor tocando? Como que é esse chapéu de investidor atualmente? Eu não entro mais, não quero mais ser CEO de uma companhia, tocar o dia a dia. É uma visão mais estratégica, focada naqueles 4 pontos pilares que eu falei aqui. Uma ajuda também por tudo que eu passei apertado e que eu posso talvez ajudar o empreendedor a atravessar aquele momento, se cercar de pessoas boas, desapegar, né? Então o papel no conselho como investidor é de ganhar escala, de fazer direito às coisas, né? De fugir dos riscos, que são muitos. Mas eu estou no conselho dessas empresas que me remuneram para isso, ou que são grupos familiares, principalmente em fase de transição. Eu me adaptei muito nisso, eu ajudo muito essa fase entre irmãos ou entre pais e filhos, esse tipo de coisa. Mas eu sou ausente do dia a dia mesmo, de estar lá com a barriga no balcão. Acho que é uma coisa que eu já fiz muito e que agora eu posso contribuir mais na estratégia. Perfeito. Ô, Poit, e teve um padrão de comportamento que você teve na sua vida, assim, que você vê que fez a diferença? Se sim, qual foi esse padrão de comportamento? Olha, trabalhar muito, mas muito mesmo. Trabalhar, eu não conheço um cara de muito sucesso aí que não trabalhou demais, sabe? Bastante mesmo. Tem um desequilíbrio nesse caso. Não quer dizer que trabalhar muito vai deixar o cara milionário, ou vai fazer o cara... Tem muita gente que trabalha muito e não consegue chegar lá. Mas todos os que dão certo trabalham muito, né? Gastar menos do que ganha, sabe? Até hoje eu me cuido muito até para produzir mais ou menos, não mexer no capital que eu tenho, mas produzir o que eu estou gastando. Minha despesa hoje está alta, eu procuro buscar esse ganho no mercado, né? Que não seja dos juros do meu dinheiro, esse tipo de coisa. Fantástico. Então eu acho que a questão de gastar menos do que ganha, de fazer direito às coisas, não ceder às tentações que aparecem pela vida, né? A perseverança, porque não faltaram momentos
de vontade de desistir, de jogar tudo por lado, principalmente quando encontrei esse caminho da locação, mas que exigia muita dívida, muita coisa, concorrentes bons, preparados, né? Fazer amizade com eles e tentar aprender com eles. E eu diria que um padrão também que para mim deu muito certo, fez muita diferença na minha vida até hoje, na história minha da Poit, foi me cercar de gente muito boa, sabe? Eu não Fantástico. fiz nada sozinho. O nome da Poit Energia, ele representa hoje não só o Wilson Poit, mas é um monte de gente boa que vestiu a camisa, que não pensava no dinheiro, até porque a gente nem podia pagar muito no começo, mas adorava o que fazia. Então, escalar bem esse time, né? Escalar as pessoas nas posições certas, nos pontos fortes dela, não ter ciúmes de alguns que se destacavam bastante. Então, acho que um time muito forte, porque sozinho é muito difícil, e raramente você chega lá sozinho, né? Tanto que você vê Genial. hoje grandes exemplos no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, empresários aí que são lendas hoje, mas às vezes ele nem entende direito do negócio que ele está fazendo no detalhe. Mas ele se cerca das pessoas, cuida dos riscos, cuida da engenharia financeira, olha para o futuro, né, para a estratégia, faz bons networkings, né, está sempre nos eventos, conhecendo pessoas, alguém que conhece alguém que pode te levar lá. Então, acho que essa perseverança, acho que começou. Meu pai e minha mãe não deixaram dinheiro, como eu falei, mas deixou assim valores e princípios muito fortes de fazer direito, de pagar as contas direitinho, de ser econômico. Até hoje eu procuro controlar isso e passar isso hoje para a família, né? Escrever tudo nesse livro. Uau. Tenho vontade agora de escrever um outro para fazer as coisas de uma maneira correta e com muito otimismo. Acho que isso, para terminar, é uma dose assim, como dizem alguns gurus nossos aí, né? Eu Aham. conheço alguns líderes assim de muito sucesso, de cara feia e tal, mas são muito poucos. A É raro. maioria dos grandes líderes, dos caras de sucesso, eles são caras otimistas, são caras agradáveis, que estão sempre acreditando que vai dar certo e tal, e motivar a galera e comemorar as vitórias, porque tem empresa que só faz reunião para dar comida em todo mundo. Então, reunião também todo mês. A Poit tinha 18 galpões no Brasil, todos tinham churrasqueira, por Que exemplo, que na legal. nossa época era importante. Que Todo bacana. mês a gente inventava alguma coisa para comemorar e para agradecer. Porque é isso que forma time, né? Quando marca o gol, tem que comemorar. Quando o atacante marca o gol e volta no meio do campo de Isso cabeça aí. baixa, que está de mal com a torcida, isso não forma time. O que forma time é comemorar bastante a hora que sai um gol. E aproveitando, né? Se fala muito sobre cultura, Poit. Essa era a cultura da Poit, que todo mundo fala, cultura faz a diferença, né? Cultura faz a diferença. Dá um resumo da cultura da Poit, de como você forjou essa cultura. O H2O, que aí veio de berço, né? Muita humildade, Gostei desse H2O. trabalhar com. Depois eu li um livro uma vez que falava da regra PIA, né? Os meus colaboradores eram meio da regra PIA. Origem pobre, muito inteligentes e ambiciosos, né? Fantástico. Controlar essas pessoas. Muita economia, né? A gente sempre cuidou muito de uma obsessão danada por corte de custos, mas uma agressividade em vender, nunca falar não para o cliente, dificilmente. A gente fez cada loucura, cara. No Chile, na Patagônia, a gente entregava geradores na Patagônia ou com helicópteros, no cume de uma Uau. montanha. Quando você aluga um negócio assim bem difícil de colocar, quer dizer também que o cara vai demorar para devolver, né? Vai ser difícil. Sim. Ou com vacas. Eu tenho fotos no meu escritório de vacas puxando trenós no gelo, Uau. 3 horas montanha assim, coisa que o concorrente não queria fazer. Então a gente dificilmente falava não para o cliente e Uau. cuidar dessa cultura, transmitindo sempre. Então, nós, de alguma maneira, os funcionários, colaboradores mais antigos, cara com a gente, eram guardiões da cultura, né? A empresa tem que ter guardiões de custos e guardiões de cultura. E uma coisa que a gente sempre fez também é, na dúvida, privilegiar a cultura, aquilo que fez dar certo até agora. Porque às vezes, principalmente, às vezes até na área comercial, você arruma um cara muito doidão,
que vende muito, que faz acontecer e tal, mas vai contra um pouco a cultura da empresa. Acho que as decisões são difíceis, entre um funcionário extremamente bom, mas que destrói a cultura, destrói a equipe, você tem que optar pela cultura e pelo seu time. Acho que na Poit isso a gente errou algumas vezes, mas corrigia. E acho que essa é uma parte importante também, errar logo e corrigir rápido, sabe? Porque você erra mesmo muitas vezes. A vida do empreendedor é bonita só em biografia, né, Poit? O mundo Depois real é fácil de escrever o livro, de contar história, de vir aqui fazer podcast e tal, mas eu sempre costumo dizer que, assim, às vezes a diferença entre dar tudo certo ou a coisa ir para trás passou raspando, sabe? Precisou de perseverar, precisou de arrumar mais um dinheiro, convencer mais um investidor, buscar um cliente longe, baixar um pouco o preço, fazer, porque não é uma história só de contar vantagem, né? Hoje em dia a gente tem muitos professores até de empreendedorismo que nunca pagaram boleto, nunca tiveram empresa, nunca passaram apertado, que nem a gente passou, que nem muitos amigos meus, inclusive da Endeavor, ou que eu conheço no Sebrae, de gente raçuda que já passou por muita dificuldade. Tem que ter resiliência, né? Tem que ter muita resiliência. Muito bom. Esse podcast está chegando ao final, infelizmente está chegando ao final, e a gente sempre fala de fazer corte, né? Esse podcast é corte do começo ao fim, então, ó, repleto de lições aqui com o Poit. Última pergunta para a gente finalizar. O que é Deus para você? Como que é a sua relação com Deus, Poit? Puxa, minha relação com Deus hoje, eu diria que ela é como quando eu era criança. Eu me afastei um pouco, numa fase mais complicada da vida, mas eu sou do tempo em que eu morava na roça e eu me lembro de algumas, e olha que eu morei na roça até os 11 anos só de idade, e eu me lembro de madrugadas voltando da missa do Galo, de Oswaldo Cruz, numa carroça, puxado por uma mula, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, porque tínhamos ido pagar uma promessa, ou fazer uma promessa, ou ir na missa de Ramos fazer alguma coisa. Eu, hoje em dia, me respeito muito os ensinamentos de Deus. É um livro escrito há muito tempo atrás, que está tudo lá, né? Às vezes, algumas coisas que a gente falou aqui agora do empreendedorismo, de fazer direito, de respeitar os outros, de ser humilde. Está na Bíblia. Nós estamos falando de coisa que está na Bíblia há 2000 anos, entendeu? Que tá aí, alguém escreveu lá atrás. Então, eu hoje voltei bastante para isso, acredito em muita coisa, respeito as outras religiões e graças à minha esposa também, hoje nós estamos mais presentes. Bacana. E descobri várias passagens da Bíblia que falam de empreendedorismo, que falam de pontos que a gente pratica no dia a dia, mas às vezes nem está atento que isso já estava escrito, já estava previsto, né? No fim tem um resgate. Então acho que Deus é muito importante para mim. Muito bom. Poit, quer deixar uma mensagem final aqui na câmera para nossos queridos alunos que estão buscando empreender, que estão assistindo essa aula aqui? Eu chamo de aluno porque isso aqui foi uma aula, né? Para a gente finalizar. Olha, eu agradeço muito aqui. Eu acho que como mensagem final, eu gostaria de dizer para você que está com plano, que está querendo fazer alguma coisa, e olha, seja na vida empresarial, seja na vida pessoal. É tudo muito rápido, gente. Então, eu gosto muito de dar um conselho que é assim, é melhor fazer aproximadamente já do que exatamente nunca. Porque isso você vai descobrir que é uma verdade, sabe? Tem algumas empresas, alguns lugares que você trabalha hoje, ou às vezes até na vida pessoal, você vai lá, não, eu vou fazer isso quando eu juntar dinheiro, quando eu puder, ou vou montar uma comissão para fazer um plano, daqui 6 meses a gente... Tem coisas que a gente tem que começar logo, começar amanhã, começar semana que vem, 60%, 70% do plano da viagem feito, vai em frente, o resto você acerta no caminho. Isso vale para o plano de negócios, isso vale para um plano pessoal, para alguma coisa que você está pensando para o ano que vem, começa já, sabe? Melhor aproximadamente já do que exatamente nunca. Muito bem, muito obrigado, meu amigo. Parabéns, obrigado pela aula. E assim encerramos mais um episódio do Falando em Empreender.
Hoje a edição é super especial, Curso Poit, super empreendedor e amigo. Muito obrigado pela sua participação. E você, deixa seu like, compartilha esse episódio com seus amigos aí que precisa ouvir um empreendedor que apanhou, acertou, teve resiliência e conseguiu transformar a sua trajetória, porque você também pode transformar a sua. Muito obrigado, Poit. Até a próxima.